Fala pessoal, Lucas aqui, essa é a nossa 8ª aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. Nessa aula eu quero falar com vocês só sobre a estrutura do Case When. Case When é uma estrutura que a gente vai adotar na hora que a gente precisar olhar para uma tabela, olhar para uma informação vinda em uma ou mais colunas e classificar aquela linha de acordo com essa informação. Então, para ilustrar isso que eu estou falando e a gente ver como funciona o Case When, eu vou dar um exemplo aqui com a nossa tabela vendas. Se a gente olhar para ela, né, para o nosso preço unitário que a gente vem usando, né, há algum tempo, a gente tem aqui o valor de preço e eu posso, por exemplo, querer classificar esse preço unitário. Eu posso criar uma classificação, como eu quiser, que vai dizer se esse produto aqui ele é um produto barato, ou é um produto de preço intermediário, ou é um produto mais caro. Para fazer isso, eu vou usar o Case When. Então, além das colunas aqui da tabela, eu vou criar uma nova coluna, que vai ser a minha coluna gerada a partir do Case When. Então, como que funciona essa estrutura? Eu vou colocar um case e eu posso, por organização, dar um Enter aqui, pular para a próxima linha. Você vê que ele já digitou aqui, né? O Debeaver tentou auxiliar a gente aqui, ele já digitou um End aqui. Eu vou apagar aqui, mas isso daqui é importante, né? Ele identificou o final ali do meu Case When. Mas depois eu falo disso. Então, no case, você vai agora escrever linhas onde você vai colocar basicamente a estrutura. Quando tal coisa acontecer, então retorne tal valor. Ou seja, when, que é quando em inglês, né? E aqui eu vou colocar a minha primeira condição. E que condição vai ser essa? Só explicando melhor, né? A gente tem preços aqui, ó, 42 centavos, 16,95, 4,25. Então, assim, eu vou adotar faixas arbitrárias, tá? Eu vou falar assim que se o unit price for menor do que 5, então o produto é barato. Agora, se o meu unit price estiver entre, né, vou colocar between 5 e 20, então eu vou colocar que o produto é intermediário. E por fim, se o produto for, né, se o unit price for maior do que 20, eu vou colocar que o produto é caro. Essas são as condições que eu quero trazer para cá. Então, como que eu traduzo isso daqui para cá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, caso, quando o unit price é menor do que 5, aí eu vou colocar then, ou seja, então, em inglês, e aí aqui eu coloco o resultado que eu quero que saia. No caso, se eu quero simplesmente classificar como barato, eu vou colocar para sair como um texto escrito barato. Daí eu tenho mais condições. Se eu tenho mais condições, eu só vou replicar essa estrutura do when. Então, when, agora unit price, né? Agora essa aqui, between 5 e 20, né? Então, quando unit price estiver entre 5 e 20, então eu vou chamar esse produto de intermediário. E por fim, a unit price maior que 20, então caro. E aqui eu coloco, como o Debeaver já tinha tentado ajudar a gente, né? Eu coloco um end aqui no final. E eu preciso colocar isso para fechar a minha estrutura de case. Então eu vou juntar aqui a query, vou apagar isso daqui e vou rodar para a gente ver o que vai sair. Vai ter uma última coluna aqui, que é a coluna case que a gente criou. Eu vou chamar essa coluna de classificação. E vou rodar de novo aqui. Então a coluna de classificação, ela vai fazer exatamente o que a gente queria, ó. Quando o item está abaixo de R$5, barato. Esse daqui, né, que está entre 5 e 20, intermediário, intermediário. Enfim, dessa forma a gente cria uma classificação para o que a gente quiser desse item aqui. Quais são as observações importantes sobre o case? Tudo que for sair aqui precisa ser de um mesmo tipo. Então eu não posso colocar, por exemplo, um texto aqui, e aí caso a outra condição seja cumprida aqui, ele sai para mim um número. Então, 2. Se eu der esse daqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque todas as condições aqui do case precisam ser iguais. E por quê? Porque eu estou criando uma nova coluna, né? Isso daqui é uma nova coluna da tabela. E toda coluna tem um tipo só. Então ele não vai saber como agir. Caso eu queira, eu posso colocar tudo como número aqui, ó. 1, 2 e 3, né? Então produto tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aí nesse caso ele vai aceitar. Né? Então tem uma coluna agora de inteiros, onde os tipos vão ser classificados por números inteiros. E outro ponto importante dessa estrutura é o else.
porque a gente pode usar essa pequena partícula aqui para casos onde ele não encontra nenhuma das condições. Então, por exemplo, uma ideia para isso seria, a gente sabe que o preço ele precisa ser maior que zero, senão não faz sentido. Então eu posso chegar aqui, ao invés de colocar menor que 5, eu posso colocar aqui between 0 e 5, né? Então se ele for de 0 a 5 barato, 5 a 20 intermediário, 20 para cima, caro. Só que, por exemplo, se ocorre algum erro e aparece o preço aqui como sendo negativo, como que eu vou classificar? Se ele não achar nenhuma das classificações, ele vai deixar como nulo. Vamos só fazer esse teste para a gente ver se a gente encontra preços negativos aqui. Select, qualquer coisa, from vendas, onde o preço unitário seja menor do que zero. Isso vai retornar para a gente duas linhas, olha só. Adjust bad debt, então provavelmente é algum ajuste financeiro que está sendo feito nessa tabela de vendas. E o preço está vindo negativo. Nesses casos aqui, como que a gente pode classificar? Se a gente só usar essa estrutura que a gente está usando aqui, ele vai olhar para esse preço aqui na hora que chegar nessa linha e vai falar assim, tá, esse preço está entre 0 e 5? Não. Então não atribui isso daqui. Esse preço está entre 5 e 20? Não, não vai atribuir. Esse preço é maior que 20? Não, então também não vai atribuir isso. Ou seja, ele não vai fazer nada. Se ele não vai fazer nada, lá naquela minha coluna de classificação, essa linha aqui viria com nulo. Mas ao invés de ter isso, eu posso colocar assim, né? Então, ele vai avaliar todas essas faixas. Se não, né? Se não bateu nenhuma dessas aqui, ou seja, else, que significa se não em inglês, eu posso colocar então uma última condição, né? Que vai ocorrer se nenhuma dessas três aqui for verificada. Então, eu vou colocar aqui preço com erro, ou então preço negativo, o que eu quiser, né? Depende de como eu quiser classificar. E end, né? End, e aqui a nomeação dessa coluna que a gente está criando. Então, aí rodando dessa forma, a gente teria esse preço negativo aparecendo no caso em que o preço for negativo. A gente pode até pescar esse cara só para a gente visualizar, né? Então, where unit price menor que zero. Ah, peguei esses dois caras e aí a coluna vem com preço negativo. Então é isso, para qualquer coisa que a gente tiver uma informação da nossa tabela que vai gerar para a gente uma certa atribuição, a gente pode usar o case when para poder gerar essa nossa nova coluna dependendo de cada caso que a gente conhece. Então bem rapidinho, né, a gente vai para o nosso exemplo prático. O seu gerente te fala, preciso de uma listagem das nossas vendas por continente. Ele quer então que a gente olhe para a nossa tabela e nos diga para cada compra, para cada linha, de qual continente foi feita aquela compra. Quando a gente olha para a nossa tabela, o que a gente tem de informação sobre geolocalização é só o país. Então, como que a gente pode proceder nesse caso, né? A gente tem que criar uma relação de para, né? Ou seja, uma tabela que relacione o país com o continente. Porque assim a gente pode, de alguma forma, olhar ali na nossa tabela e falar, beleza, se essa linha aqui eu tenho esse país, então eu vou atribuir a essa linha tal continente. Para fazer isso, vamos construir isso manualmente a partir dessa tabela. Como que a gente pega todos os países, primeiro, que vão aparecer na nossa listagem? Eu vou fazer um select country from vendas. Só que, se eu fizer só isso, ele vai selecionar o país de todas as linhas. Eu quero saber os países distintos que estão presentes nessa tabela. Então eu vou jogar distinct country from vendas. Deixa eu tirar esse nome aqui. Com isso a gente sai com uma lista aqui ó, de 38 países, né? 38 na verdade não, que a gente vê que tem um último aqui que é unspecified, ou seja, não especificado. Daí eu posso pegar e usar o ChatGPT mesmo para criar uma listagem, né? Deixa eu ver, ó. Posso vir aqui, ChatGPT. E aí, o que eu vou pedir para ele? Faça uma tabela com a seguinte lista de países, indicando qual é o continente de cada país. Aí, beleza, peço para ele rodar, ele vai construir aqui para mim a relação, né, de país e continente. Se bem que seria mais interessante eu colocar os países em grupos, né, de continente. Aí eu vou falar assim para ele, organize esses dados
mostrando o continente e em seguida listando todos os países que pertencem àquele continente numa lista separada por vírgulas. Tá, e assim fica mais fácil pra gente, né? Porque a gente pode simplesmente jogar esses caras aqui dentro de listas, né? Com aquela estrutura que eu já passei para vocês numa das primeiras aulas, né? Que é o country in, né? Então, country dentro daquela lista. Então, a gente tem essa divisão: Oceania, Austrália, Europa, todos esses caras aqui, Ásia, todos esses países, América do Norte, América do Sul, África, e a gente tem o não especificado também, que é uma possibilidade. Então vamos pegar e jogar isso daqui numa estrutura para a gente classificar cada linha de acordo com o país. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, então, de novo, pegar todas as colunas da minha tabela e eu vou criar uma nova coluna aqui que no final eu vou chamar de continente. E para analisar, né, a qual continente pertence cada país, eu vou jogar um case when. Então eu vou colocar um case, ele já jogou o end ali no final para mim. Então eu vou colocar when, aí eu vou fazer uma linha para cada continente. Então o que eu vou fazer? Quando o país estiver presente nessa lista, aí qual lista? Eu vou pegar as listas que ele plotou aqui para mim. Então, por exemplo, para a Europa, vou pegar essa daqui. Então, quando o país estiver presente nessa lista enorme, então... Ah, tem um detalhe, né? A gente tem que imputar isso aqui como texto, né? Então, eu vou pedir para o ChatGPT fazer isso. Então, apresente os mesmos dados nesse mesmo formato, porém, cada país deve vir escrito entre aspas simples. Por exemplo, Canadá deve vir na lista como Canadá. Vamos ver se ele entende dessa maneira. Ah lá, beleza, acho que ele compreendeu. Aí isso facilita o nosso trabalho, né? Então, para a Europa, como eu estava fazendo ali, a gente pega esses caras todos e a gente joga aqui. Então, continuando, né? Quando o país estiver nessa lista aqui de países da Europa, então eu vou escrever Europa. E agora eu vou repetir essa mesma estrutura para cada continente. Quando country in, then. Eu já vou copiar aqui para a gente adiantar. 3, 4. Então agora, por exemplo, para Oceania, né, só tem a Austrália. Então eu vou colocar aqui a Austrália. Então, Oceania. Para a Ásia são esses daqui. Então, tarará, então Ásia. Para a América do Norte são esses dois. América do Norte. América do Sul a gente só tem Brasil. E ficou faltando mais um também aqui, né, para África. Que era esse RSA que ele identificou. Então, África, a gente vê que ele não vende para a América do Sul nem para a África, né? É uma empresa que atende acima do Equador praticamente. E a gente também tem o tipo não especificado, né? Esse não especificado a gente pode botar o else, né? Pode simplesmente jogar else não especificado e termina. E assim a gente seleciona essa nova coluna aqui que eu vou chamar de continente. Vou botar um limite aqui para a gente não demorar. E pronto. A gente tem aqui a nossa listagem com uma nova coluna, onde a gente identifica o continente ao qual pertence aquela venda. Nossa, mas só a Europa, né? Vou pegar uma listagem maior para a gente ver. A maioria é a Europa, né? Então, olha lá, Oceania, enfim. Daí a gente tem a listagem que nosso gerente pediu segundo esse nosso exercício aqui. E beleza, isso conclui o nosso exemplo prático. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum DDD e a gente resolve junto. Continue estudando, logo logo vai vir sua mudança de carreira.
Um abraço e até a próxima aula.